Só que, na verdade, a proposta não é essa. Não é vencer o sistema econômico, a estrutura econômica, certo? Obrigado, querido. Eu vou dar uma olhada aí, o meu amigo comum, que eu não sei o nome. Obrigado, eu vou olhar lá depois. Beleza, mas não é contra o sistema econômico. É a favor de um modelo de administração que economicamente é diferente. Não é outro sistema econômico, mas é um planejamento maior, uma intervenção maior do Estado, e etc e tal, etc e tal. O ponto que o Gustavo Machado tenta argumentar é o seguinte: na história do capitalismo, você vai enxergar uma variabilidade de sucesso do discurso, que é o seguinte: vem o discurso de maior intervenção, depois vem o discurso de menor atitude de intervenção do Estado na economia, vem o discurso de maior intervenção, vem o discurso de menor intervenção na economia. E a gente está preso num ciclo. Esse é o argumento do Gustavo. Que olha só, essa galera, como o que Humberto propõe e tal, e Humberto tentou criar uma ideia que é mais ou menos a seguinte: não, a gente quer fazer uma outra forma de economia, que é essa, que é com mais administração do Estado, com mais intervenção, etc. Mas por que conseguiram fazer na China, por exemplo? Porque teve uma revolução armada. E aí, com isso, você tem a conquista do poder político, e aí sim você consegue fazer uma administração do capitalismo, gente. É o capitalismo que tem na China. Você consegue fazer uma administração do capitalismo, só que uma administração mais real, um controle de fluxo de capitais, o controle das taxas de câmbio, o controle do investimento em infraestrutura, um capitalismo com mais intervenção do Estado. Certo? Eu não acredito que eu estou ouvindo isso. A internet é muito engraçada, pô. O Pedro. A internet é muito engraçada. Até eu informo, por que você odeia o Henri Bugalho? Caramba, eu sou o único cara que faça o esforço para normalizar o Henri Bugalho. Não é possível, você tá de brincadeira, pô. Você tá de brincadeira. Não é possível, pô. Não é possível, você tá de brincadeira, pô. Você tá brincando. Não, você tá brincando, pô. Você tá brincando. O esforço hercúleo, o tanto que eu apanho da esquerda porque o Henri Bugalho brinca com os comunistas e exagera contra os comunistas, etc. Ah, não, cara, você tá brincando. Não, você tá brincando, pô. Você tá brincando. Não tem condição, cara. A internet é muito engraçada, pô. O último vídeo que eu fiz é literalmente. Ah, não, não tem como, não tem como. É muito engraçado, pô. É muito engraçado, é muito engraçado. É muito engraçado, é muito engraçado. Não tem a menor condição, cara. Não tem a menor condição. Não tem a menor condição, pô. Foi o vídeo de hoje de cedo, pô. Não, ele deve estar brincando, não é possível. Não é possível. Não é possível. Poxa, cara, não é possível, brother. Foi o vídeo de hoje cedo, cara. Parece que a galera faz de sacanagem, tá ligado? Ai, cara. Não é porque não é possível. Foi o vídeo de hoje cedo, pô. Foi o vídeo de hoje cedo, velho. Não, a internet é muito engraçada, pô. A internet é muito engraçada. A internet é muito engraçada. Mas tá bom, vamos lá. Vamos continuar. Eu acho que é um bait. Tem gente que faz umas paradas de sacanagem pra me irritar. Ah, vamos ver ele perdendo a razão aqui. Não, é assim, é muito claro, é muito claro. Tem hora que, cara, não tem como. Hum. Tá bom, vamos continuar, tá? Isso, é porque é difícil, tem hora que aparece que é difícil de superar. Tem hora que aparece que é difícil de superar. É, é assim, mas é difícil superar, é bastante difícil superar. Porque parece que tem essa piada do por que você odeia o Bugalho? Tem um ano que tem essa piada que aparece de vez em quando. Assim, muito difícil, é muito difícil. Tá bom. É muito engraçado. Tá, vou continuar, vou continuar. Caraca, cortou totalmente o rolê, cortou completamente a brisa. Então vamos lá. Volta pra cá, volta pra cá. É, enfim, veja só. Não tem como, pô. Ele é inocente no rolê. Ah, não. É porque, veja, isso deve correr para você ter esse tipo de posição. Para você ter esse tipo de posição, esse tipo de conversa deve correr nos WhatsApp da galera, tá ligado? Não tem como, pô. Não tem como. Aí a gente tem que ficar, não, mas eu não disse isso. Mas não, tá bom. Assim,
Não tem condição, não. Não tem condição, não. O Emílio veio aqui brigar comigo. Porque eles estão brigando. Não, gente, não tem condição. Quer dizer, você perde em todas, né? Você perde em todas, né? Cara, não tem condição mesmo. Não tem condição mesmo. Não tem condição mesmo. Vamos lá. Não tem condição. Vamos lá. Então, olha só. Note. Tá? Note. Por que o Gustavo Machado tem razão? Porque é o seguinte. Então, a China, né, ela administra bem ela administra bem o capitalismo deles, etc. Eu, né, vejo isso com uma certa. Acho errado que o Gustavo Machado exagere na crítica ou foque demais na crítica. Parece que a China é um monstro do mal e eu não acho que vá por aí. Eu vou explicar porque que eu acho que não vai por aí ainda nesse vídeo. Mas o que eu quero chamar a atenção agora é o seguinte: vamos voltar para a história que eu estava falando. No capitalismo, você tinha um projeto, portanto, até o 29, que todo mundo tendia para o liberalismo. Quando estoura a Bolsa de 29, o fascismo já existia na Itália, e ele já tinha um discurso que ele é antiliberal, ele é economicamente nacionalista, integrador da sociedade, e etc. e tal. Esse discurso que já existia no fascismo, quando acontece a quebra da Bolsa de 29, ele vai se popularizar. O discurso de que não dá para deixar a economia só correndo sozinho. Vocês entendem isso? Esse discurso vai se popularizar, ele vai ficar popular em vários estados, isso vai, de formas diferentes, tomando uma formatação. Não dá só para deixar a economia vivendo pelos seus próprios pés. Tem que ter alguma administração, tem que ter alguma indução econômica. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Mudou isso nos Estados Unidos, que é o centro do capitalismo global. Eles passaram uma estrutura de New Deal. Não, tem que ter alguma indução dentro da economia. Certo? Então, em pontos diferentes do globo, com intensidades diferentes, com modelos diferentes. Se na União Soviética tinha planos quinquenais, no fascismo alemão você tinha planos de 4 anos. Aqui no Brasil, você tem um modelo que vai se estabelecendo, ganhando força, de não, a gente tem que ter uma economia nacional, a gente tem que ter grandes empresas nacionais, daí vai surgir a Petrobras, a CSN, a Vale do Rio Doce, etc. e tal. Então, o que eu quero dizer é que quando acontece a crise de 29, há uma pressão política no mundo todo para dizer o liberalismo por si só não funciona. Vocês entendem o que eu quero dizer? E aí há uma mudança. Sem planejar acabar com o capitalismo, há uma mudança de qual função o Estado tem que ter para a gestão do capitalismo. Entendem o que eu quero dizer do ponto de vista histórico? Tem um marco muito claro ali da crise de 29. Na crise de 29, ela força politicamente uma propaganda positiva àqueles que dizem não dá para deixar o capitalismo rodando sozinho, que a Deus dará. Não dá para deixar. E, portanto, houve uma pressão de várias linhas diferentes de retomar coisas como, por exemplo, o Friedrich List, que era uma pessoa que fundamentava a tese na Alemanha, muito antes da crise de 29, ele era vivo na época de Marx, tem discussão sobre esse tema, e ele aponta, olha só, tem que ter uma economia nacional, tem que ter uma indução do desenvolvimento econômico, o Estado tem papel nisso, etc. Tudo isso, tanto List lá, quanto New Deal, quanto o nacional desenvolvimentismo, quanto o movimento alemão, de ter mais, ou quanto o movimento fascista na Itália, de ter mais participação do Estado, ainda que não necessariamente com empresas, cada modelo é diferenciado, mas uma participação maior do Estado para gerar indução da economia, para colocar fogo na fogueira da produção, vários modelos diferentes surgiram a partir de 29. Vocês entendem isso? Então eu posso dizer que em 29 houve uma tendência pro liberalismo clássico ficar demodé.
Eu vou pedir para vocês, tem alguém que está me escutando que não concorda com isso, que houve esse momento histórico, para a gente sentar e conversar? Eu não estou brigando com ninguém, queridos. Por favor, tenta me escutar. Eu não estou brigando, eu não estou xingando ninguém. Por favor. Dá para entender o que eu estou dizendo? Então, veja, isso é um sinal de que a economia no liberalismo ela dá uma caída e aí ela dá uma subida para outro modelo, uma outra forma de administrar o capitalismo, com mais intervenção estatal. Por isso que eu estou dizendo que o Gustavo Machado tem razão. Porque na história do mundo você consegue ver esses sobes e desces. E eu vou fazer uma concentração para explicar para vocês, desde 29 até o ano, não hoje, tá? Eu vou estudar para me preparar para provar essa tese do Gustavo, que ela está certa. A tese está certa. Não, a questão não é o Gustavo. A tese está certa, tá? Eu quero muito que vocês entendam isso. A tese está correta. Eu não preciso odiar ninguém, brigar ninguém e gostar de ninguém para dizer que a tese está certa. Então, veja, em 29 há uma tendência de se discutir mais que o Estado deve intervir para causar uma boa economia. A partir de 29, essa discussão começa a acender. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos é a potência do mundo capitalista e ele vai começar a organizar um sistema, inclusive monetário, para integrar a economia global, integrando a economia global, o dólar seria uma espécie de rei representativo da estrutura das trocas de dinheiro por um lado e por o outro, certo? Trocas de dinheiro substanciada no dólar e o dólar com referência ao ouro, tá? O dólar com referência, com conexão com o ouro. Na década de 70, tem uma outra mudança no mundo que vai acender a palha do liberalismo de novo. Não é uma mudança só, são várias mudanças. São várias mudanças. As multinacionais, elas vão se transformar em transnacionais. Tem uma pequena diferença entre uma parada e outra.